Durante décadas, o Brasil entregou um produto muito específico para o mundo, o melodrama. A gente ensinou o pessoal a chorar com histórias de amor impossíveis, a gente entregou vilãs muito icônicas como Odete Roitman, Carminha, Nazaré e muitas outras. A telenovela era a nossa identidade e ponto. Mas se você olhar com atenção para os últimos 5, 7 anos, por exemplo, você vai ver que teve uma mudança e ela não foi nada sutil, ela foi bem um terremoto mesmo. De repente, as produções nacionais não estavam só preenchendo cotas, elas estavam liderando rankings globais. Estamos vendo ficção científica, distópica, como western, por exemplo, no Sertão Nordestino, horror folclórico e thrillers psicológicos que deixam qualquer produção gringa no chinelo. Mas afinal, o que aconteceu? Como que o Brasil deixou de ser apenas o país do samba e da novela para se tornar uma potência no streaming mundial? Hoje a gente não vai só fazer uma lista simples, a gente vai investigar a anatomia desse fenômeno e entender quais foram as peças-chave que explodiram essa barreira. Sejam bem-vindos ao Surto Criativo, eu me chamo Rafael e vamos nessa para mais um vídeo. Para entender o hoje, a gente precisa voltar lá para 2016. Olha que curioso, há 10 anos atrás, onde o cenário ele era bem diferente. Ninguém acreditava que o brasileiro consumiria tanta ficção científica nacional, até que a Netflix foi lá, meteu a mão, colocou tudo na mesa e bancou a série 3%. Olhando hoje, claro, né, com o orçamento que a gente tem, depois de tantos sucessos brasileiros que tiveram no streaming, a primeira temporada ela fica meio assim, sabe, uma coxinha, um suco para ser feita. Mas isso não quer dizer que o impacto que ela teve nacional e mundialmente, olha o spoiler aí, não foi grande, né? E um dado muito curioso que muita gente esquece é que 3%, ó, o problema linguístico aqui. 3% foi por muito tempo uma série língua não inglesa que ficou sendo a mais assistida da Netflix lá nos Estados Unidos. Isso tudo antes de La Casa de Papel, olha só que legal. E claro que isso provou duas coisas muito importantes lá na época. O Brasil ele tem histórias originais que agradam o público internacional e a gente sabe fazer muito mais do que só novela. Não é desmerecendo, pelo amor de Deus, até porque novela, rainha, o resto nadinha. Mas tá aí duas curiosidades que fez com que todos os streamings e indústrias dessem uma olhadinha um pouco mais, sabe, detalhada aqui para o nosso mercado. E assim podemos dizer que esse foi o Big Bang, o início de tudo, né? A partir daí foi só chutão na porta mesmo. Tivemos tentativas políticas polêmicas, como o mecanismo, e dramas de época com uma pegada meio moderna ali, como coisa mais linda. Mas o mercado entendeu que precisava de mais, precisava de identidade, e é aí que entra a estética da realidade. Existe um estigma de que o cinema brasileiro só fala de favela e violência, mas as séries recentes pegaram esse cenário, né, e transformaram em algo um pouco mais pop, complexo e, acima de tudo, bem humano. E o maior exemplo que temos disso é a série Sintonia, que não é apenas uma série sobre tráfico, é sobre música, é sobre religião e amizade. A genialidade aqui foi a parceria que eles fizeram com o produtor Condzilla, que todo mundo aqui deve conhecer pelo menos uma música, né? E a sacada aqui é que eles não tentaram imitar a favela para agradar a classe média. Eles trouxeram a estética do videoclipe do funk pro drama. E o resultado disso? Conexão imediata com a juventude. Sintonia não pede licença para usar gíria, não explica o contexto, a própria série é o contexto, sabe? E do outro lado, no Prime Video especificamente, tivemos Dom. Aqui a pegada foi outra, é trazendo mais o crime real de alta voltagem, sabe? A história de Pedro Dom trouxe uma qualidade técnica de ação que a gente raramente via na TV aberta. Então eles investiram muito nisso. Tinha perseguições, tiroteios, reconstituições de época, e a série mostrou que o Brasil tem maturidade técnica para ficar ali, ó, pau a pau no nível de Hollywood. Mas o ponto investigativo aqui é: as séries elas funcionam porque pararam de tentar copiar o modelo americano de policial versus ladrão, sabe? E, né, por fim, abraçaram ali o caos social brasileiro, que a gente tem bastante, por sinal, né? Dá para render muita coisa aí, como elemento narrativo. A cidade ela não era mais um cenário apenas, agora ela estava se tornando um personagem. Mas nem só de realidade vive o nosso streaming. Houve uma aposta bem arriscada, que aqui eu considero que é um dos movimentos mais inteligentes dos últimos anos, que é usar o nosso
tão riquíssimo, famoso e maravilhoso folclore. Quando a série Cidade Invisível ela foi anunciada, muita gente torceu o nariz. Eu não vou ser mentiroso aqui, que eu sou uma dessas pessoas, tá? Que no começo não acreditou muito, não. Pensa comigo, Saci, Cuca, isso é coisa do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Muita gente pensou isso. Mas o que Carlos Saldanha fez foi transformar essas entidades em um thriller policial, ó, muito bom. Ao invés de infantilizar, eles trouxeram para o mundo adulto, sujo e perigoso, muitos personagens que a gente adora, como, por exemplo, a Cuca da Alessandra Negrini. A gente viu o gringo pesquisando no Google o que é curupira. Olha só que tudo. A gente pisa demais, né? E se a gente fala de Brasil profundo, é impossível não falar do fenômeno cangaço novo. Para mim, essa série ela foi um divisor de águas técnicos ali da nossa indústria recente. Não sei se vocês concordam, inclusive usem aí os comentários para falar o que vocês acham. Esqueça aquela visão caricata do Nordeste, das novelas das 8, das 7, sabe? Aqui o negócio é bem mais western, um negócio meio bang bang, ação constante. Aqui os atores locais, eles entregam tudo. É muito bom. Cangaço Novo provou que a gente não precisa ficar preso naquele eixo Rio-São Paulo que a gente está acostumado com novelas, né? Aqui a gente consegue contar histórias maravilhosas nas grandes telas que o Brasil tem espalhado por todo o território. E agora a gente chega no momento atual, onde as plataformas de streaming perceberam que não adianta brigar com a novela. O segredo agora é evoluir a novela. O que o público mais novo quer? Então eles estão entendendo isso e estão trabalhando. E aí a gente tem um caso bem recente de uma série bem famosa que se chama Bom Dia Verônica, que misturou uma investigação policial com denúncia de violência doméstica de uma forma bem pesada e gráfica, e isso acabou refletindo na nossa sociedade e mobilizou muito as redes sociais. E ainda mais recentemente, temos a série Pedaço de Mim. Aqui a Netflix chamou de melodrama, mas ela tem um ritmo meio de série. Então é um casamento perfeito do vício daquele gancho de final de capítulo que a novela tem, sabe? Com a produção enxuta e a fotografia cinematográfica da série. O que vocês acharam? Vocês gostam? Todo mundo aqui assistiu, não assistiu? E assim, esse formato híbrido que a gente está vendo acontecer, ele é o futuro. Provavelmente vai ter mais séries, mais produções ou novelas nesse estilo. A Globo já fez isso com a série Os Outros e Justiça, que são histórias fechadas, intensas, que a gente maratona em um fim de semana, com aquela carga dramática que só nós brasileiros sabemos como é e a gente ama, né? Bom, o boom das séries a gente já entendeu que não é sorte, né? Ele é resultado de investimento, de uma nova geração de roteiristas que cresceu assistindo séries internacionais, como ali um Breaking Bad, e A Grande Família, uma série nacional ao mesmo tempo, que fez essa união. E de uma indústria que finalmente perdeu o medo de arriscar e reconhecer os talentos nacionais que nós temos, não só para a atuação, mas também para o backstage, para que tudo funcione como uma coisa só e entregue obras maravilhosas que a gente conhece, né? E com isso a gente saiu da comédia de sala de estar, foi pro sertão, pra favela, pro folclore, pra distopia e temos muito mais meios aí para ir, né? O mercado internacional já entendeu que o Brasil é uma potência criativa. Agora a pergunta que fica é: qual é o próximo passo? Terror? A gente tem algumas produções de terror no cinema, por exemplo, mas eu sinto que a gente precisa ter mais, né? Tá faltando um terrorzinho bom aí pra gente acompanhar. Ficção científica, o que que falta mais a gente conquistar? Tem bastante coisa, né? E eu quero saber de você. Qual dessas séries você assistiu, você gosta? Qual ficou faltando dessa lista? Qual te fez ficar preso na frente da TV assistindo, hein? Deixa nos comentários, usa esse espaço aí pra gente conversar, tá bom? Para finalizar, não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o comentário, de compartilhar e tudo isso para ajudar a gente, por favor. Tô te pedindo quase nada, hein? Então é isso, galera. Esse é o Surtos Criativos e até o próximo vídeo.